Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma nova história nessa segunda-feira para começar bem a semana de cada um, para levar uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Hoje a nossa história é sobre um pequeno peixe. Era uma vez um aquário e nele havia todos os tamanhos de peixe, desde o mais pequeno até o mais grande. E lá naquele aquário valia a lei do mais forte. Cada grão de comida era disputado. Primeiro, os mais grandes comiam, os peixes maiores comiam, se sobrava, os menores, os médios comiam, e raramente, poucas vezes, sobrava alimento para os pequenos. E havia um pequeno peixe que se escondia no fundo do aquário. Ele estava inconformado com aquela situação, com aquela disputa desleal. E ele estava pensando em algo que pudesse alegrar o seu dia, em algo que pudesse fazer melhor a sua vida, mais feliz. E certa vez, ele pensando, nadando lá por baixo, encontrou o ralo do aquário, aonde saía a água. E ele ficou pensando, onde será que vai dar isso? O que será que tem atrás dessas paredes? Será que tem um novo lugar para se morar? Será que lá é melhor do que aqui? E ele resolveu tentar descobrir o que tinha do outro lado. Tentou sair pelo ralo, mas o ralo era bem apertado, bem pequeno. E ele, com muito esforço, com muito sacrifício, conseguiu passar pelo ralo. Acabou perdendo algumas escamas, mas conseguiu. E acabou sendo jogado numa água corrente. Deslumbrado, ele admirava tudo, não estava acostumado com aquela situação, com aquela nova situação, com aquele novo lugar. Essa água corrente o levou para uma enxurrada. E nessa enxurrada, nossa, não precisava nem nadar. Era só soltar o corpo e deixar que a água levasse. E ele ficou admirado. Nossa, que lindo, que espetáculo isso aqui! Essa enxurrada acabou levando até um riacho. Nesse riacho, ele viu crianças brincando, viu vegetação ao redor do riacho, ele viu flores, ele viu até outros animais. Uau, que incrível! Quanta comida, quanta alegria, quanta liberdade! Aqui sim é um lugar para se viver feliz. Aqui sim é possível ser feliz. Aqui sim há felicidade. E esse riacho acabou levando ele para um rio. Que loucura! Devo estar sonhando. Olha essa luz! Olha esse sol! Que coisa linda! Que maravilha! Ele comemorava. E o rio, mal sabia ele que precisava de emoções mais fortes ainda, o rio o levou até a grandiosidade do mar. E ele chorou. Chorou de alegria, chorou de emoção, chorou de deslumbrado que ele ficou. E chorou também pensando nos seus amigos que estavam lá naquele aquário, presos naquele lugar. E ele resolveu voltar até o aquário para contar aos seus amigos o que ele tinha descoberto. Contar que havia uma vida maravilhosa lá fora. Então ele voltou do mar, nadou até o rio, do rio até o riacho, do riacho até a enxurrada, da enxurrada até a água corrente, passou pelo ralo e com muito esforço e muito nadar, ele chegou até o aquário novamente. Lá no aquário, ele começou a contar tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha conhecido, tudo que ele tinha experimentado. E logo a notícia se espalhou por todos os peixes. E todos eles ficaram muito curiosos, queriam saber como que se faz para chegar neste lugar, como que faz para ir até lá, para viver nesse lugar maravilhoso, neste lugar que há felicidade, que há comida abundante. E
o peixinho explicou, é preciso passar pelo ralo para chegar até esse lugar onde eu tô falando. E o peixinho foi pelo ralo e os peixes menores conseguiram ir atrás dele. E os peixes médios e os peixes grandes não conseguiram passar no ralo. O ralo era muito pequeno e eles eram muito maiores que o ralo e não conseguiam. E acabaram ficando ali. Essa história passou de geração em geração naquele aquário. Até hoje, muitos lá dizem que é só uma invenção de um peixe biruta, que não pode haver um mundo tão maravilhoso como ele falava. Essa é a história do peixinho, do pequeno peixe. E eu quero trazer para vocês 4 pontos de moral dessa história para a nossa vida. Para a gente encontrar a felicidade, primeiro a gente precisa acreditar que ela existe e depois ir ao encontro dela. Tem uma palavra em Gálatas 5:22 que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Então, sim, existe a felicidade, existe alguém que pode nos proporcionar um mundo maravilhoso, um lugar maravilhoso de se viver e todos os sentimentos e emoções que o pequeno peixe viu fora do aquário. É na presença de Deus, é no Espírito de Deus. O segundo ponto que eu trago sobre essa história é que nem sempre ser o maior, ser o mais grande, ser o mais forte nos torna mais felizes. E a palavra que eu tenho é de Mateus 18:19, que diz: pois aquele que se torna pequeno e simples como uma criança, será como o maior de todos do reino dos céus. Então, às vezes, ser o maior e mais forte pode ser o contrário, né? Pode não nos trazer a felicidade, ainda fazer ao contrário, como foi com os peixes maiores. Na hora de vir o alimento, eles se beneficiavam, comiam, não se importavam com os pequenos, não deixava, não se importava, não se preocupava em dividir o alimento. Mas na hora de proporcionar uma nova vida, de descobrir uma nova vida, de viver num lugar maravilhoso onde não se disputa comida, eles não puderam sair. Eu tenho uma outra palavra que diz em Lucas 9:48, que diz que aquele que entre vós, de todos dentre vós, for o menor, esse é que é o maior. Ou em outras versões da Bíblia diz, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. Então, que a gente não tente se engrandecer, ser o maior e mais forte, aonde a gente estiver. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, que a gente tente sempre ser o mais humilde, ser o menor, ser o mais pequeno, como uma criança. Esse sim, o mais humilde, o mais simples, o mais pequeno, esse sim será o mais importante, o mais honrado. A palavra de Deus diz que todo aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus humilha. O terceiro ponto da moral dessa história é que não devemos nos conformar com a situação desse mundo, não devemos nos conformar com as condições desse mundo, com a ideia desse mundo, com os feitos desse mundo. Assim como o pequeno peixe, ele estava inconformado com aquela disputa desleal, aonde quem era maior comia primeiro e os outros comiam só se sobrava. Ele estava inconformado. E isso foi o que impulsionou ele a viver uma nova vida, uma nova história e conhecer um novo mundo de maravilhas. E nós também não devemos nos conformar com a situação que se encontra o mundo hoje, né? Em Romanos 12:2 diz que para a gente não nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Olha que incrível! A cada ponto da moral da história é uma palavra de Deus para a nossa vida. E o último ponto da moral dessa história é nunca desista, não desanime, não desista.
independente do sacrifício que tenha que fazer. Mas acredite que é possível, que vale a pena, porque o peixinho, ele teve que fazer um sacrifício, ele teve que se apertar para passar no ralo e acabou perdendo algumas escamas. Mas por causa do sacrifício, do esforço, de acreditar que era capaz, de não se conformar com aquela situação, ele venceu. E ele foi para uma nova vida, para um novo mundo de liberdade, de alegria, de amor, de alimento, né? Porque ele passava muita necessidade ali, dependendo das migalhas que caíam até o fundo do aquário. E Josué 1:9 também nos diz isso. Não fui eu que ordenei a vocês? Seja forte e corajoso. Não desanime, não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Então, independente da situação, independente do tamanho do sacrifício, do tamanho do processo que você tem que passar, que você está passando, não desanime, não se apavore, seja forte, seja corajoso, acredite. Deus, ele é fiel, a palavra de Deus é fiel, e se ele diz que ele vai estar conosco em todo tempo, em todo lugar, é porque ele vai estar, e ele nos ajuda. A nossa força vem dele, a nossa alegria vem dele, da presença dele, do espírito dele. E vale a pena passar o processo para alcançar o propósito. A história de hoje é essa, do pequeno peixe. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira.